Como que é o seu nome? Nayara. Nayara. Sim, senhor. Eu queria que colocasse uma das fotos da Nayara antes. Olha só como ela era. Olha só. Na época que você foi envolvida com os espíritos, você chegou a ser o que na casa dos espíritos? Eu era filha de santo, fazia atendimentos, né, incorporada, fazia despachos para outras pessoas. Então você, não só você frequentava, mas você trabalhava para os espíritos. Sim, senhor. E o que os espíritos deram para a sua vida? Conta o que aconteceu desde a sua infância e aí depois já na sua fase adulta. Então, bispo, desde pequena, né, eu venho sofrido. Dos 3 aos 10 anos eu fui abusada sexualmente pelo meu padrasto. Ele era pai de santo e ele abusava de mim incorporado. Desde então eu via espíritos dentro de casa, eu conversava com o diabo e eu não tive infância, né? Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão desde pequena, tive traumas, eu me automutilava por conta disso, porque eu me culpava de tudo que acontecia. E com 11 anos eu consegui trazer minha família toda para a igreja. Você tinha 11 anos, Sim, senhor. quando você conseguiu trazer, quem que você trouxe na época? A minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão. Eles vieram com você. Sim, senhor. E aí? Aí eu encontrei um jornalzinho, né, dentro do ônibus da igreja, levei para casa e consegui trazer a família. Meu padrasto foi liberto, minha mãe também. A gente passava fome, minha mãe montou uma rede de salões na época, eram 14 salões. Deus abençoou a nossa vida em tudo. Só que eu fui enganada, bispo. Eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Hoje eu reconheço que eu não tinha. Então, com 16 anos, a minha mãe ficou doente, teve câncer, e ela morreu curada, né? Tanto é que no atestado de óbito não fala que acharam o câncer. Ela morreu de refluxo pulmonar, que não tinha nada a ver. Só que eu não entendi. Não entendeu ela ter morrido? A morte dela. Ela morreu com quantos anos? 47 anos. 47. Sim, senhor. Então, assim, eu me afastei. Eu saí da igreja. Ela morreu no dia da fogueira santa, né, na época. E morreu bem, bispo. Assim, com a certeza de que ela estava salva. Só que eu me revoltei. Comecei a olhar com maus olhos para o altar. Eu lembro que na época eu tinha que entregar meu sacrifício. Eu subi com um envelope vazio e com uma carta enorme para Deus. E essa carta, o que havia nela? Eu culpava a Deus por tudo que eu tinha passado, pela morte da minha mãe. Eu falei para Deus que Ele não existia, que tudo que eu tinha aprendido até ali era tudo mentira e que mais uma vez eu iria sofrer. Aí eu fui para o mundo, né, bispo? Primeiro, antes de ir para o mundo, eu fui em outras igrejas. Porque aí eu pensei assim, o problema deve ser a Igreja Universal. Então, vou procurar outra igreja, porque eu não quero servir o diabo, né? Comecei em outras igrejas. Só que eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Mesmo indo em vários lugares? Mesmo indo em vários lugares. E eu senti uma falta de ar muito grande, bispo. E eu não sabia de onde saía aquela falta de ar. Achava que era algum problema de saúde, mas era o vazio. Hoje eu vejo que era aquele vazio. Então, assim, não achando solução nesses lugares, eu comecei a ir para o espiritismo de novo. Você voltou para a casa dos espíritos? Voltei para a casa dos espíritos. Aí eu fui na Umbanda, que aparentemente é mais tranquilo. Mais light. Mais light. Aí não fiquei satisfeita, fui para a Wicca, que é uma seita de bruxa. E depois fui parar no Candomblé. Que aí no Candomblé eu entreguei tudo. Mergulhou. Mergulhei, bispo, de cabeça. Chegando no Candomblé, eu descobri que eu estava com leucemia. Eu era modelo, meu cabelo começou a cair. Eu fui para 38 quilos, desenganada pelos médicos. O médico falou que não tinha mais jeito para mim, bispo. Isso aí é uma foto da época que você modelava? Sim, senhor. Foi quando aumentou mais ainda a depressão e eles falaram que eu já tinha feito vários sacrifícios no altar do diabo. Dinheiro, muito dinheiro. Se for colocar num papel assim uma média de quanto que você colocou no altar dos espíritos, gira em torno de quanto? Para falar a verdade, já perdi as contas, mas mais ou menos uns 50 mil reais. 50 mil no altar do diabo. Aí você chegou então a
além de sacrificar materialmente, você também sacrificou a tua vida. Sim, senhor. Aí foi quando eles pediram a minha alma, né, para cura. Segundo eles, eu seria curada. Então você tinha que dar a tua alma para ser curada da leucemia. Sim, senhor. Aí foi quando eu fiz cabeça, que eles falam, né? Você rapou a cabeça. Raspei a cabeça, catularam. Deitou para o santo. Fiquei no quarto. Quantos dias no total? Foram 7 dias no barracão e mais 23 em casa, sem poder sair. E eu fiquei deitada no chão, comendo restos de animal, bebendo sangue e incorporada. Aí você fez tudo isso que os espíritos mandaram você fazer. Exatamente, bispo. Aí eles pediram a alma da minha filha. A alma da sua filha? Minha filha tinha 6 anos. Essa aí é a sua filha? Sim, senhor. Passou pelo mesmo processo que eu. 6 anos? 6 anos de idade. E depois pediram a alma do meu irmão. Aí é o seu irmão? Sim, senhor. Também? Também. Ok. E dali, em vez de melhorar, primeiro que eu nem fui curada, né? Em vez de melhorar, as coisas só pioraram. A gente começou a passar fome, eu e meu esposo se agredia dentro de casa, ele me batia. E eu tentei suicídio por diversas vezes. E eu vivia mais manifestada, bispo, do que sã. Era mais o encosto do que eu. Vivia andando nas ruas, em todos os lugares, Pelas ruas, manifestada. Fazendo o que, por exemplo? Então, de chegar dentro do supermercado, eu manifestada, eu roubar bala, o herê, né? Roubar bala, colocar no bolso e chegar na portaria, o guarda falar: você está com bala no bolso, você está roubando. E eu: não, mas eu não roubei nada. Roubou e eu tirar e realmente eu estar com bala no bolso. E eu não me lembrar de nada. Já cheguei a ir a pé até o barracão onde eu servia os encostos e ficar com o pé cheio de bolhas, porque eu era obrigada a ir. Então, e era uma distância grande? Grande. E, então, quando a gente não obedecia, eles obrigavam a gente a fazer. Já fui de herê manifestada também dentro de ônibus, as pessoas olhando, e eu, uma pessoa pública, quem olhava achava que eu era louca. Minha família mesmo queria internar, ninguém entendia o que estava acontecendo. Então, eu passei o pão que o diabo amassou, bispo, literalmente. E qual foi o momento que foi o ápice do sofrimento? Então, bispo, a primeira coisa que aconteceu foi que uma moça chegou no barracão e ela queria tirar o marido da esposa. Ela era amante, no caso. E a pombagira virou para ela e falou que não podia fazer o trabalho porque a esposa vivia com os pés virados para trás. E eu não entendi o que era aquilo. Quando eu voltei, eu perguntei ao pai de santo e ele falou que era de joelhos. Ali começou as minhas dúvidas. Você começou a apelar para a tua inteligência. Exatamente. Como que eu estou servindo a eles? Se eles são subordinados a Deus, eu estou no lugar errado. Mas mesmo assim eu não consegui sair. Foi quando um dia eu manifestada, incorporada, eu quase me joguei de uma ponte conhecida no meu estado, que é a terceira ponte que as pessoas se jogam. Lá no Espírito Santo? Sim, senhor. Então eu fui manifestada, eu estava com a roupa de dormir, eu estava descalça. E quando eu acordei, eu estava ali prestes a me jogar. E as pessoas ao redor falando: não, não faz isso. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Aí ali, bispo, eu vi que eu precisava voltar. Aí eu descendo da ponte, tem uma igreja logo na subida, a Igreja Universal. Aí eu olhei, a vontade era de entrar, de pedir ajuda, mas o orgulho, e porque eu estava vestida daquela forma, eu voltei para casa. Aí foi quando dali para frente minha vida foi só piorando, piorando. Você demorou ainda então para depois? Sim, senhor. Quanto tempo depois desse episódio da tentativa de suicídio você veio para a igreja? Uns 2 meses. Aí tudo mudou, né, bispo? Eu voltei no dia da fogueira santa e eu não tinha nada. A gente vivia de favor e comia o resto de animal que sobrava lá no terreiro que eu levava para casa. Pegava, colocava no balde e levava para casa? Sim, senhor. Então, naquele dia eu me rendi, bispo. No mesmo dia eu batizei nas águas. No mesmo dia? No mesmo dia. Então, naquele dia que você entrou, você foi decidida. Sim, senhor. Eu entreguei a minha vida e fui gerar meu sacrifício também, financeiro. Eu vendi tudo dentro de casa. Eu falei: não tenho nada, eu vou vender tudo. Foi o pastor que lhe atendeu, que mandou você fazer isso? Não, senhor, foi Deus. Não foi pastor? Não, senhor. A partir dali, bispo, em 4 meses, Deus me libertou. Eu fui curada do câncer. Os médicos não entenderam nada. Só falaram assim: eu não sei o que você está fazendo, mas continua que está dando certo.
Falaram que o cabelo não ia crescer mais, eu ia ter algumas sequelas. Não, senhor. Não é peruca, não. Não, senhor. A sobrancelha, tenho um cabelo. E logo depois, Deus me deu um salão de beleza, porque eu não tinha trabalho, né? E aí veio a próxima fogueira santa. Aí na próxima fogueira santa eu fiz para receber o Espírito Santo. Porque por mais que eu tivesse sido liberta, bispo, ainda existia o vazio. Eu ainda estando na igreja, ainda tinha o vazio. Então passou a fogueira santa de julho, né? E veio a de dezembro. Aí foi quando eu me lancei de verdade. Eu falei, meu Deus, eis-me aqui. Eu quero ter o teu Espírito dentro de mim. E aí, bispo, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque dali tudo mudou. As pessoas que me olhavam com maus olhos hoje, bispo, me pedem ajuda, sabe? E aí veio a outra fogueira santa, e cada fogueira santa que vinha eu me lançava. Eu pedi pelo meu casamento, que foi até minha filha mais nova, né, na EBI. Mamãe, só falta o papai aqui, vamos fazer a fogueira santa por ele. Eu subi para agradecer a Deus, porque ele subiu junto comigo. Aí depois veio outra fogueira santa, e aí eu tirei o chão dos meus pés mesmo. Acho que foi a mais forte que eu fiz. A que mais doeu? Sim, senhor. O que você colocou no altar? Eu coloquei o salão que Deus tinha me dado. O salão? Sim, senhor. 2 meses depois, meu marido ficou desempregado. Era para mim me desesperar, né? E Deus não está vendo? Vendi o salão, tá no altar e meu marido fica desempregado. Eu botei pela alma do meu irmão, porque ele virou o meu primeiro inimigo. Me acusava em redes sociais, me atacava, porque ele era da macumba. Quer dizer, a luta continuou, né? Sim, senhor, odiava o Bispo Macedo, ele. E eu coloquei no altar, 2 meses meu irmão estava na igreja. Sem eu falar nada, bispo. Ele me procurou. Ele foi ao fundo do poço e ele me procurou pedindo ajuda. Foi transformado. Foi transformado. Tem aí a foto dele sendo batizado nas águas, né? Sim, senhor. Olha só que bacana. Hoje é um homem de Deus. Homem de Deus. Sim, senhor. Agora, você colocou o teu salão no altar, então hoje você vive o quê? De cesta básica? Não, senhor. Ah, não? Não. O que aconteceu? Hoje eu tenho 7 empresas, bispo. Quantas? 7. Hoje você tem 7 empresas, casamento transformado, suas filhas transformadas, seu irmão foi resgatado das mãos do diabo. Sim, vida senhor. Transformada. Transformada. Tem 10 meses a minha empresa, bispo, e está arrebentando, graças a Deus. Meu esposo não precisa mais trabalhar para os outros. Ele trabalha junto comigo, era um sonho que eu tinha, né? E assim, Deus mudou tudo, bispo. Eu tenho vida completa. Hoje eu moro bem, graças a Deus. De tudo que você conquistou no altar, o que é o que você tem de mais precioso? Meu maior tesouro, bispo, é o Espírito Santo. Porque eu tenho a noção de que se eu não tivesse tido ele, não tivesse priorizado ele lá no início, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Você continua sacrificando? Sim, senhor. Continue vivendo essa fé, porque coisas novas e maiores vão acontecer na sua vida. Tá ligado. Com certeza. Tá ligado. Parabéns pela sua fé. Amém. Deus abençoe.